Queridos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nessa novena ao Espírito Santo, hoje o tema dessa novena é o Espírito Santo, alma da Igreja. É uma verdade que a Igreja, desde o início, sempre professou, que é o Espírito Santo que a anima em tudo. Porque a Igreja nasce da experiência de Pentecostes. É em Pentecostes que os apóstolos são revestidos do poder do alto e são enviados a continuar na força do Espírito a mesma missão que o Filho de Deus tinha recebido do Pai. O Filho recebe a missão do Pai, o Filho entrega através do Espírito Santo essa missão à Igreja, e a Igreja, que é a alma, ou melhor, e o Espírito, que é a alma da Igreja, continua levando à frente essa obra de salvação. E hoje também, quando nós escutávamos esses textos da Sagrada Escritura, nós víamos como que o apóstolo Paulo tinha plena consciência dessa força do alto que o habitava. Paulo foi um dos grandes missionários enviados por Deus para pregar e anunciar e levar também essa força do Espírito. Em alguns lugares que Paulo passava, muitos ainda não tinham conhecido e não tinham experimentado esse toque do Espírito e esse batismo com o Espírito Santo. Muitos tinham conhecido o batismo de João, o batismo sacramental, que é importante, o batismo que já é um sinal de um coração que quer viver arrependido, que quer viver a graça da conversão, que quer se aproximar do Senhor, mas que ainda São Paulo percebia que era necessário ser revestido do poder do alto. E o que vai fazer Paulo? Vai propor então àquela comunidade de serem revestidos desse poder do alto. Impõe as mãos sobre eles, ora sobre eles, eles recebem o Espírito Santo e começam a falar em outras línguas e começam a profetizar, ou seja, a proferir palavras em nome do Senhor. E cada vez que Paulo fazia isso, Paulo era como que um instrumento de Deus para dar esse impulso à igreja, essa força àqueles homens para continuarem anunciando o Evangelho. Também nós, queridos, muitos de nós, teve a graça de receber o batismo sacramental. E aqui é importante entendermos isso também. Todos aqueles que foram batizados na igreja receberam também o Espírito Santo, receberam também a graça de Deus, mas muitos de nós não ainda vivenciamos de maneira mais profunda e de uma maneira mais consciente esse toque de Deus, esse mover dessas águas do Espírito que estão em nós, que nos levam a uma abertura maior ainda
a ação da presença do Espírito Santo em nós. E nós sabemos que num grande evento acontecido também há mais de 50 anos atrás, que foi o Concílio Vaticano II, houve um Papa, um Santo Papa, São João XXIII, que pediu sobre a Igreja que se renovasse como que um novo Pentecostes, um novo derramamento do Espírito Santo sobre toda a Igreja. E depois de alguns anos, nós presenciamos, e até nos dias de hoje, como que Deus, ouvindo a oração desse Papa, São João XXIII, ouvindo a oração de muitos bispos reunidos no Concílio Vaticano II, derramou e continua derramando o Espírito Santo sobre toda a Igreja. E presenciamos uma nova renovação. Renovação dos carismas, renovação da pregação, renovação do uso dos dons espirituais na igreja. Tudo isso para mostrar que é o Espírito Santo que vai conduzindo a igreja, que é o Espírito Santo que vai presenteando a esposa que é a igreja, a esposa de Cristo, com os seus mais belos presentes, com os seus mais belos dons, presentes e dons esses que são ferramentas para que a igreja continue evangelizando, que são os carismas. A igreja tem uma missão a levar à frente, e essa missão acontece na força e no poder do Espírito Santo. Então o Espírito conduz a igreja, o Espírito faz nascer esse amor à igreja nas nossas almas, e o Espírito Santo é aquele que nos potencializa para realizar esta missão. Não é só uma força humana. Eu tenho uma capacidade natural, eu tenho um talento natural, eu tenho um compromisso, eu tenho uma competência. Tudo isso é necessário, mas mais do que isso é necessário um coração escancarado, um coração aberto, uma alma aberta a esse derramamento do Espírito Santo, que quando vem sobre nós, coloca em nós um ardor, coloca em nós um fogo, um desejo de levar o amor de Deus a todos os lugares aonde nós estivermos. Por isso, nessa novena que estamos celebrando ao Espírito Santo, cada um de nós pode pedir ao Espírito Santo os seus dons. Os seus dons sejam os dons carismáticos do Espírito, elencados por São Paulo na carta aos Coríntios, sejam os dons de santificação do Espírito Santo também. Os 7 dons de santificação devemos sempre pedir. São Paulo na carta aos Coríntios, e no início também do capítulo 14, ele nos diz algo muito interessante. Ele diz que nós devemos cobiçar os dons espirituais, que devemos ambicionar. Olha só a palavra que ele usa, isso na tradição Tebe. Ele diz que nós devemos, como foi traduzido aqui para o português, devemos ambicionar os dons espirituais. E depois ele vai dizer: porém, eu vou ensinar-vos um caminho mais excelente, que é o caminho do dom do amor.
mas Ele pede para nós suplicarmos. São Paulo indica que nós devemos sempre invocar, sempre clamar o Espírito Santo e todos os seus dons para a nossa vida espiritual, para termos ciência de Deus, para termos fortaleza de Deus, para termos conhecimento de Deus, para termos sabedoria de Deus, pedir todos os dons espirituais através da oração. Então esses dias são dias de oração para nós, são dias de perseverarmos na sala do cenáculo, em oração com os apóstolos. Jesus pede a eles: permanecei em Jerusalém em oração. Permaneçam em oração, permaneçam clamando o Espírito Santo, permaneçam suplicando. Ele virá sobre vocês e vocês vão ser revestidos desse poder e vocês vão ser minhas testemunhas aonde vocês estiverem. Vocês vão ser nesse mundo a alma do mundo, como que a presença de Deus aonde vocês estiverem, levando a minha presença, levando o meu amor, testemunhando que eu estou presente nesse mundo. O Espírito Santo é a alma da igreja. O Espírito Santo é esse barquinho que conduz a igreja que é feita, a igreja que também é moldada, a igreja que também é talhada na cruz de Cristo. É o Espírito que sopra sobre esse barquinho e faz com que ela atravesse os mares tempestuosos deste mundo, sabendo que quem está à frente desse barquinho, quem está dirigindo e conduzindo esse barquinho é o seu próprio capitão, que é o próprio Cristo, conduzido pelo Espírito, levando a igreja, conduzindo a igreja à frente. Por isso, queridos, por mais que a igreja tenha enfrentado nesses 2022 anos tantas batalhas, tantas lutas, tantas perseguições, se ela não fosse obra de Deus, ela já teria acabado. Se a igreja não fosse uma obra conduzida pelo Espírito Santo, ela já teria acabado, já teria sido destruída. Mas como é obra de Deus, o Espírito continua conduzindo-a. E aquilo que Jesus disse aos apóstolos, isso vale também para a igreja. Quando ele disse hoje no Evangelho: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. O que nos faz vencer o mundo? A nossa fé. A nossa fé revigorada pela presença do Espírito Santo. É isso que nos faz vencer o mundo. É isso que nos faz não nos rendermos diante das tribulações, não nos rendermos diante das dificuldades, mas olhar sempre para Cristo e abrir-se sempre à ação do Espírito de Deus. Continue nessa novena suplicando sobre o teu coração, que o Senhor derrame toda a graça espiritual, toda a sorte de dons e carismas sobre o seu coração. É tempo de estreitarmos a nossa comunhão com o Espírito de Deus.
É tempo de suplicarmos mais e mais a esse amigo interior, a esse mestre interior que nos leve a cada dia perceber a ação dele, perceber a graça dele, perceber as moções dele, perceber os sinais dele na nossa vida, porque ele sempre está presente. O Espírito de Deus sempre está presente no coração do cristão. Nós sim podemos estar distraídos, dispersos, com a mente, com o coração às vezes voltado a outras coisas, mas o Espírito Santo sempre está presente em nós, agindo em nós, atuando em nós e buscando sempre espaço para que Ele realize e leve à plenitude a obra de Deus em nós. Então, nesses dias, são dias especiais para nós, de clamor, de súplica, de intercessão ao Espírito Santo. E quero terminar citando um dos escritos do Concílio Vaticano II, que é um desses atuais Pentecostes sobre a igreja. Um documento chamado Lumen Gentium, Luz das Gentes, que vai falar sobre a igreja, e que vai falar do sentido da fé e dos carismas no povo cristão. Escute isso, o que o concílio vai dizer para nós hoje a respeito dos carismas. Os carismas do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Você que tem participado em muitas missas, você que tem acompanhado todo o nosso ministério, você que tem acompanhado as missas por esse canal, você que tem acompanhado os momentos de oração, um momento ou outro você vai ver o uso dos carismas. Um frei, alguma pessoa que é chamada a orar, alguém que está diante da adoração, adorando o Santíssimo, de repente tem uma palavra de ciência, tem uma palavra profética, momentos de oração no Espírito Santo em línguas, momentos em que nós estamos orando pela cura de alguma pessoa, orando, pedindo a graça de um milagre sobre outras pessoas. Ou seja, é o exercício dos dons espirituais, buscando ter palavras também de discernimento, às vezes numa pregação, uma palavra de sabedoria que toca o teu coração, de repente uma palavra que traz ao teu coração um discernimento que é precioso. Às vezes você precisava tomar uma decisão, você precisava escolher alguma coisa e de repente numa pregação a tua mente se abre, você tem um discernimento através daquilo que está sendo pregado sobre o que fazer. Isso é uma palavra carregada de um discernimento espiritual. Ou seja, os carismas do Espírito Santo, eles estão disponíveis a todos os cristãos, a todos aqueles que buscarem, a todos os católicos que buscarem, que suplicarem o Espírito Santo, que se abrirem a Pentecostes, viverão Pentecostes e viverão a graça dos carismas na sua própria vida. E isso é maravilhoso. E o concílio vem reafirmar isso, quando ele diz: o povo santo de Deus participa também da função profética de Cristo, difundindo o seu testemunho vivo, sobretudo pela vida de fé e de caridade, oferecendo a Deus o sacrifício de louvor, fruto dos lábios que confessam o seu nome.
Este mesmo Espírito Santo não só santifica e conduz o povo de Deus por meio dos sacramentos e ministérios, e o adorna com virtudes, mas distribuindo a cada um os seus dons como lhe apraz. O Espírito Santo não guia a igreja somente através dos sacramentos, também em todos os sacramentos o Espírito está agindo. Em todos os ministérios que existem na igreja, o Espírito está agindo. Mas também no coração de cada fiel, distribuindo os seus dons, como lhe apraz. E continua: distribuiu também graças especiais entre os fiéis de todas as classes. Distribuiu também graças especiais aos fiéis de todas as classes. Porque para o Espírito não importa se alguém teve uma instrução maior sobre, de repente, aspectos da teologia. É claro que na igreja há pessoas que aprofundam a teologia, aprofundam o conhecimento das Sagradas Escrituras, mas o Espírito Santo também pode colocar na alma de um fiel simples, mas de uma pessoa de oração, carismas, dons poderosos para agir e para ajudar tantas outras pessoas no coração da igreja. Ou seja, ele não se limita às classes, ele age como quer, ele age quando quer. O sopro do Espírito não tem como controlar o sopro do Espírito. Quando um coração se abre, Deus faz maravilhas naquele coração. E continua a igreja: as quais os tornam aptos e dispostos a tomar diversas obras e encargos, proveitosos para a renovação cada vez mais ampla edificação da igreja, segundo aquelas palavras: a cada qual se concede a manifestação do Espírito em ordem ao bem comum. 1 Coríntios 12, 7. Que maravilha isso! O Espírito se manifesta com toda a liberdade para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Se Deus dá um carisma para alguém, se Deus dá um dom para um irmão, para uma irmã, independente a classe, independente a sua condição, mas se Deus dá um carisma, é para a edificação de todo o corpo de Cristo, que é a igreja. O meu dom não é para mim, não é para eu me gabar do meu dom. Eu tenho esse dom, agora todos devem me admirar. Não é para a minha glória o meu dom, é para a glória de Deus e é para a edificação dos meus irmãos, é para a edificação da igreja. Então, na igreja, ninguém precisa ficar com ciúmes de ninguém, com inveja de ninguém, com inveja dos dons de ninguém, porque o dom do outro é o meu dom e o meu dom é para o outro. O dom do outro é uma graça para mim. Eu me sinto feliz em ver Deus agindo no outro, e através do outro e através de mim também Deus vai agir e vai atuar. Os nossos dons é para a edificação desse corpo de Cristo, que é a igreja. Então não tem espaço, não deve ter espaço para ciúmes, para contendas, para rivalidades. Muito pelo contrário, quanto mais nós aprendemos a colocar os nossos dons à disposição de Deus, quanto mais nós usamos os dons em comunhão uns com os outros dentro do corpo de Cristo, que é a igreja, mais a igreja ganha no seu testemunho, e mais sólido é o testemunho da igreja nesse mundo.
E isso é maravilhoso. Então a igreja mesmo nos ensina isso. Através desse concílio Vaticano II, como eu disse para vocês, que é um novo Pentecostes, o concílio sobre o coração da igreja, e vem reafirmar verdades espirituais. E eu continuo aqui para terminar. Estes carismas, quer sejam os mais elevados, quer também os mais simples e comuns, devem ser recebidos em ação de graças e consolação, por serem muito acomodados e úteis às necessidades da igreja. Todos os carismas têm o seu lugar, desde os mais altos carismas, desde aqueles dons também hierárquicos do Espírito Santo, que alguns recebem dons para conduzir a igreja, para governar a igreja, como dons do Espírito que também é dado ao nosso Papa Francisco, aos cardeais, aos bispos, dons que também são dons proféticos, dons que também são dons de cura, dado a essa ou aquela pessoa dentro da igreja, dons de milagres. Até os dons mais simples, como talvez o dom de um cristão, de um irmão, uma irmã nossa, que talvez tenha o dom da misericórdia, e que coloca humildemente esse dom a serviço da igreja, quando de repente vai visitar alguém que está precisando, vai levar uma consolação, vai se fazer presente, vai rezar com uma pessoa que está em dificuldade, e ali Deus consola através daquele irmão, Deus pacifica o coração de uma outra pessoa através daquela irmã que levou a sua oração, que levou o seu ato misericordioso de estar com uma pessoa que está sofrendo. Ou seja, desde os dons maiores até os dons talvez imperceptíveis, tudo é útil no corpo de Cristo. Tudo é útil. E tudo é para a maior glória de Deus. E continua esse documento maravilhoso, essa constituição dogmática. E digo constituição dogmática, Lumen Gentium, porque é digna de fé, porque revela para nós os tesouros da igreja. Tesouros esses que devemos crer, acolher e vivê-los. Continua o documento dizendo: não se devem, porém, pedir temerariamente os dons extraordinários, nem deles se devem esperar com a presunção os frutos das obras apostólicas. Não se devem pedir temerariamente. Será que eu devo pedir ou não dons extraordinários? Será que eu devo pedir ou não que Deus conceda a mim os carismas do Espírito Santo? Será que eu devo pedir ou não que Deus use a minha vida para curar a vida de outras pessoas? Não precisa pedir temerariamente, diz o documento. Você pode pedir sim com coragem. Se você tem um coração aberto e se você deseja ser usado por Deus, você pode pedir todos os dons carismáticos do Espírito Santo para a tua vida. Quantos leigos eu já conheci que são usados poderosamente por Deus para rezar pela cura de outras pessoas. Homens, mulheres, pais, mães de família, que Deus deu um dom de cura para essas pessoas.
E elas em oração, e através da oração Deus fez milagres tremendos na vida de outras pessoas. Por quê? Porque estavam com o coração escancarado à graça de Deus. Então, não pedir temerariamente. Peça os dons do Espírito Santo. Se você quer ser usado por Deus, aonde você está, onde Deus te colocou, na tua família, na igreja, se você quer ser uma testemunha revestida desse poder do alto, dessa força do alto para levar o Evangelho, peça sem medos, sem temeridade nenhuma. Mas diz o texto também que não devemos ter aquela presunção de perceber os frutos das obras apostólicas como que de imediato. Não, eu estou pedindo. Se Deus semeou em mim graça, se Deus derramou sobre mim dons, no momento certo eles vão frutificar. A tua missão é se abrir à graça, é suplicar, é lançar as sementes do Evangelho, o fazer crescer, o multiplicar, o fecundar, é obra de Deus. Senão a gente cai na tentação de achar que a obra de Deus tem que ser medida quase que ao modo do mundo. Eu faço uma coisa e já tenho que ter uma resposta imediata. Eu faço uma oração aqui, parece que tudo já tem que acontecer quase que espontaneamente. Não, eu vou semeando, eu vou evangelizando, eu vou orando, eu vou suplicando. E no momento de Deus, Deus vai fazer aquilo fecundar muito além daquilo que eu estou pedindo e do modo como eu estou pedindo. Então, deixar os resultados nas mãos de Deus. Se é de Deus, vai frutificar. Se é de Deus, a graça que Ele colocou em você e as sementes que você lançou em nome dEle vão frutificar. Mas vamos para o final. Continua o texto: e o juízo acerca da sua autenticidade e reto uso pertencem àqueles que presidem na igreja, aos quais compete de modo especial não extinguir o espírito, mas julgar tudo e conservar o que é bom. A igreja vai discernir os dons do Espírito também. Se alguém tem um carisma, se um leigo tem um carisma extraordinário do Espírito Santo, se um padre tem um carisma extraordinário, qual é o responsável direto por acompanhar? É o senhor bispo, é o bispo da igreja local. De acompanhar aquele padre, de acompanhar uma comunidade que está nascendo, de acompanhar um leigo com o seu dom e juntos ali fazerem o reino de Deus, fazerem a missão da igreja crescer. Não é a missão do bispo também sufocar os carismas, sufocar o dom do Espírito, sufocar a ação de Deus, mas discernir, purificar aquilo que precisa ser purificado e ajudar aquele dom a ser canalizado da melhor forma possível para a glória de Deus, mas não extinguir. São Paulo já dizia isso a Timóteo, para não extinguir o dom do Espírito, mas para reinflamar, para lançar fogo, para fazer o fogo se tornar mais alto ainda no seu coração, mas não extinguir. Porém, quando também um bispo, um padre, mas de modo especial um bispo está com o seu coração aberto a ação do Espírito Santo, quando ele quer ver a sua igreja ser avivada,
quando Ele quer os seus sacerdotes avivados, quando Ele quer o seu povo avivado, Ele vai contribuir, Ele vai acompanhar, Ele vai discernir, Ele vai orar pelo seu povo, Ele vai orar para que o Espírito Santo leve aquela obra a um porto seguro. Ele vai orar para que realmente, através também do seu episcopado, do dom que Deus colocou, do ministério que Deus colocou sobre ele, o seu ministério seja fecundo em carismas, seja fecundo em graça, seja fecundo em conversão, e a sua diocese seja uma diocese verdadeiramente avivada pelo Espírito Santo. Então, queridos, nós estamos numa igreja aonde o Espírito Santo ele age a partir de dentro da igreja. O Espírito ele brota, ele jorra de dentro da igreja sobre esse mundo. Ele é a vida da igreja. Talvez quando alguém olhe para a igreja, pense a igreja somente como uma estrutura humana, como uma organização humana, como pessoas humanas fazendo só isso, aquilo, organizando, administrando. Tudo isso é parte, mas a igreja é um mistério do amor de Deus nesse mundo. A igreja, ela traz em si essa força, essa vitalidade do Espírito, e o Espírito Santo é a alma da igreja, ele conduz a igreja. Então você viu, queridos, que a responsabilidade é de cada um de nós, de pedir esses carismas, de pedir esses dons, de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios, cada um na sua missão, o bispo, os padres, os consagrados e os leigos também. Principalmente também digo a vocês, leigos, vocês têm uma força tremenda, porque aonde o Papa, onde o Bispo, onde os padres talvez não cheguem, não consigam chegar, vocês presencialmente às vezes chegam, vocês presencialmente estão presentes, lá no seu trabalho, lá na sua família, em vários lugares, vocês são essa presença da graça, da ação, do amor. Vocês são essas testemunhas que Jesus quer usar em muitos momentos, em muitas circunstâncias. Jesus quer usar da vida de vocês. Por isso peçam, vivam essa novena de Pentecostes com o coração aberto. E você vai perceber uma grande reviravolta de Deus na sua vida. Se você se abrir, se você pedir, se você clamar, você pode se preparar para uma grande reviravolta de Deus na sua vida, se você quiser. Se você disser, Espírito Santo, estou aqui, faça em mim o que desejares, faça em mim o que quiseres, usa minha vida do modo como desejares. Você vai experimentar coisas, queridos. Você vai perceber a grande aventura da fé na tua vida, a grande aventura da oração na sua vida. Deus vai te dar a possibilidade, a oportunidade de ver, de ouvir e de contemplar coisas que sem a fé e sem o Espírito Santo jamais alguém é capaz de contemplar nesse mundo. Mas conduzido e guiado pelo Espírito Santo, você experimentará, talvez já está experimentando, talvez muitos daqueles que estão aqui me ouvindo já experimentam isso, mas queira Deus, queira o Senhor que aumentem as experiências e que aumente essa abertura de coração à ação poderosa do Espírito Santo
em sua vida, na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.